Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre álgebra e análise no âmbito do espaço dos números complexos. Vamos então aqui tentar analisar esse resultado para duas possíveis situações. A saber, nós temos módulo de z maior ou igual a z menos 4 e menos 4. Então, a saber, temos duas situações a saber. A primeira, aqui, o módulo de z menos 4i, o módulo é menor do que delta, e delta é ajustável, delta maior do que zero, delta pertence ao espaço contínuo dos reais. Então nós temos duas situações a saber. A primeira, caso quando o delta é maior do que zero, delta pertence ao espaço contínuo dos reais. E nesse caso, delta é escolhido tal que o módulo de z se torna maior do que delta menos 4. Então isso é possível, pois nós podemos modular o delta e ao substituir um número maior aqui, o maior ou igual o maior igual tornar-se-á somente maior, pois nós podemos escolher um delta maior do que esse módulo que ainda não, cuja diferença, cuja subtração com o 4 não gere um valor maior do que o módulo de z. E nós sabemos também, com base em aulas anteriores, que o delta é o valor mínimo na comparação entre um 5R dividido por 2K e 4 menos R. Então, nesse caso, o módulo de Z é maior do que 4 menos R menos 4. Então, o módulo de Z é maior do que menos R. Essa situação, nós sabemos que R é maior do que zero, o que implica que menos R é menor do que zero. Então, módulo de Z pode ser maior do que menos R? Sim, pode ser maior do que menos R. Do mesmo modo, nós sabemos que módulo de Z é sempre positivo, certo? O módulo de Z é um número que pode ser maior ou igual a zero. Vamos escolher aqui, nós sabemos que o módulo de Z é maior. O módulo de Z é maior ou igual a zero. Então, um número que é maior ou igual a zero, ele sempre será maior do que um número negativo. Então, essa é uma possível situação. Porém, ela não interessa diretamente ao nosso tratamento sobre limite e continuidade da função de variável complexa apresentada inicialmente no espaço dos números complexos, em razão de que a condição a ser verificada ou a ser admitida e assumida previamente é de que módulo de Z é maior do que R. Muito bem. Agora, módulo de Z maior do que R não exclui que módulo de Z é maior do que menos R, pois menos R é um valor negativo, uma vez que R é um valor positivo. Essa relação continua sendo verdadeira. Pois bem, vamos verificar o caso 2.
Repetindo, é equivalente a nós falarmos que se o módulo de Z é maior ou igual a zero, e nesse caso o módulo de Z deve ser maior ou igual a zero, ou melhor, deve ser maior do que zero, vamos considerar maior do que zero, pois o módulo de Z na premissa inicial é de que ele é maior do que R, e R sendo maior do que zero, então o módulo de Z será maior do que zero necessariamente. Então é equivalente a nós escrevermos aqui como exemplo que se o número 2 é maior do que zero, então 2 será maior do que menos 2. As desigualdades são completamente coerentes entre si. 2 é maior do que zero, então 2 é maior do que menos 2, certamente, concomitantemente. Então, no caso 2, nós temos delta maior do que zero, delta pertencente ao espaço contínuo dos reais, e delta é escolhido de modo que o módulo de Z muda seu módulo de Z, que outrora era maior, tornar-se-á menor do que delta, fazendo a substituição de delta menos 4. Pois nós podemos escolher um delta tal que essa diferença torne-se maior do que o módulo de Z. E ainda nós sabemos que o delta apresenta um valor mínimo entre o 5R dividido por 2K e o 4 menos R. Então, fazendo a substituição, o módulo de Z menor do que 4 menos R menos 4, isso é módulo de Z menor do que 4 menos 4 menos R, módulo de Z menor do que menos R. Então, aqui nós temos uma evidente, uma notória incoerência, pois se o R é maior do que zero, implica que o menos R é menor do que zero, um número negativo. E nós sabemos que o módulo de Z é positivo. Então, como que um número positivo é menor do que um número negativo? Então, existe uma incoerência, uma inconsistência. Uma inconsistência, e essa inconsistência impede de utilizar esse caso 2, por exemplo. Módulo de Z configura-se com menos R, configura-se como uma inconsistência.
inconsistência. Então, considerar um delta relativamente grande, capaz de fazer com que essa subtração torne-se maior do que o módulo de Z, é gerar uma inconsistência. Então, esse caso não é útil para o nosso tratamento. Aqui, no caso 1, nós temos que isso é uma possibilidade, uma verdade, o módulo de Z é maior do que menos R, pois o módulo de Z nós consideramos na premissa inicial que ele é maior do que R. Agora, quando nós analisamos esse termo reposicionado, nós encontramos diretamente a desigualdade que nos interessa, com base nas premissas iniciais da análise que nós iniciamos, que nós desenvolvemos, pois o módulo de Z é maior do que R. E, de fato, o módulo de Z é maior do que menos R. Porém, entre as três situações possíveis, a única situação possível e que apresenta o módulo de Z maior do que R é quando nós reposicionamos esse termo e utilizamos aqui o 4i como primeiro termo e o Z menos 4i como segundo termo. Então, nós encontramos o módulo de Z maior do que R diretamente. E aqui nós encontramos o módulo de Z menor do que R. Perdão, o módulo de Z maior do que menos R. O que é verdade, pois o módulo de Z é maior do que R. Certo. Então aqui há uma notória inconsistência, evidentemente o módulo de Z sendo positivo jamais poderá ser menor do que menos R. Então nós temos uma inconsistência matemática. Muito bem, então nós vamos optar pelo primeiro desenvolvimento. E não por esse desenvolvimento, pois esse desenvolvimento se degenera em dois casos. Caso 1, que não nos interessa diretamente, embora não esteja incorreto, porém não nos interessa diretamente, de que o módulo de Z é maior do que menos R. E o caso 2, que é totalmente incoerente, inconsistente do ponto de vista matemático, pois o módulo de Z jamais poderá ser menor do que um número negativo. Agora, o módulo de Z pode ser maior do que o número negativo sem qualquer perda de generalidade. Então, a condição adequada é quando nós consideramos essa primeira configuração de distribuição. Apenas para recordar, se nós considerarmos aqui a primeira configuração, então nós temos maior ou igual. Não há espaço para escrever aqui, mas a primeira configuração é que o módulo de Z é igual a 4i mais Z menos 4i, e isso é maior ou igual a módulo de 4i menos módulo de Z menos 4i. Aí sim, essa nós determinamos, nós desenvolvemos em aulas anteriores, e ela gera exato e precisamente o seguinte resultado: que o módulo de Z é maior do que R. Então é coerente com as premissas iniciais do problema. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós e em breve estaremos dando prosseguimento ao nosso mini curso sobre álgebra e análise no espaço dos números complexos. Muito obrigado.